coincide com a roubalheira no Cruzeiro. Só existe por causa disso. Ou seja, vocês já sentiam um cheirinho ruim que vinha do Cruzeiro. A gente já sabia. Antes da denúncia do Fantástico. Antes, a gente já sabia. Conta pra gente sobre isso. O que acontece é o seguinte, quando o Wagner se elegeu, e ele ia assumir só no ano seguinte, né, porque a eleição ocorre antes, e houve todo um movimento de bastidores, que aí saiu quem tava, aí saiu, por exemplo, o Tinga, que tava lá, os outros diretores de marketing, de futebol e tudo mais, e o Itair Machado entrou, quando esse movimento de bastidores aconteceu, pessoas, várias fontes de gente que estava dentro do Cruzeiro procurou o Genta, procurou a gente para falar, olha, tá acontecendo isso, isso e isso dentro do Cruzeiro. Só que é muito difícil você chegar e apontar. Quem sou eu? Eu tava estagiando ainda, não era ninguém. Eu continuo não sendo ninguém. Vocês estão rasgando cedo para mim? Vocês são demais, mas porque, tipo assim, quem sou eu para chegar e falar, ó, gente, tá acontecendo isso aí, estão roubando o Cruzeiro, estão fazendo fundos em fundos, vão destruir o clube. Quem vai me dar ouvido? Ia ser só revanchismo, ou eu porque eu não gosto caro, ou algo pessoal, enfim. Como foi durante alguns anos. E foi assim durante... Porque o Cruzeiro foi campeão da Copa do Brasil em 2018. E a gente tava batendo em 2018 inteiro. Então a gente chegava e falava, olha, tá acontecendo isso no Cruzeiro. Ó, sabe o Hudson que saiu? O Hudson que não renovou? Trouxeram o Bruno Silva. A negociação foi estranha, porque a negociação aconteceu isso, isso e isso. Esse dinheiro do Bruno Silva foi para um parceiro do Itair. E pagou uma dívida do Itair relacionada ao Ipatinga. Ah, mas não, o Bruno Silva foi destaque. Não, vocês estão causando polêmica, o time tá bem. E aí o time vai avançando. Copa do Brasil, chega na final, ganha. E aí como é que você vai bater num cara que tá sendo campeão? E que era extremamente populista, que chegava e falava, não, porque a imprensa mineira é clubista, a Federação Mineira não sei o que e tal. Atleticana e não sei o que, falando daquele jeito, conquistando o torcedor e trazendo pro torcedor aquela sensação de passionalidade que existe. E isso é do torcedor. O torcedor, ele não tem culpa. Ele tá normal, se o time tá ganhando, cara, ele quer curtir o time ganhando. Ele não quer escutar um cara que tá lá atrás falando, mas gente, tá destruindo aí, tá roubando. Por que não tá pagando a conta? Entra no rouba mais fácil. Gente, olha, a premiação da Copa do Brasil foi de 60 milhões. Cadê esse dinheiro? Ele sumiu, não pagou uma dívida. Ninguém viu esse dinheiro, cadê? No balanço ele não entra. E aí entra esse interesse de começar a pesquisar e de ter dados para poder criticar. Né? Porque aí você vai pesquisar, ó, vamos pegar o balanço do Cruzeiro? Pô, tem um trem errado nesse balanço aqui, ué. O Arrascaeta foi vendido num ano tal e o valor tá entrando no outro ano? Por que estão fazendo isso? Foi 19 e entrou para 20? Foi de 19. 19. Ele foi vendido em 18 e entrou no balanço de 19. Isso. Então, assim, tudo isso foi acontecendo e a gente foi. E aí veio a bomba, que aí, obviamente, o Fantástico e a Globo são, né, outro cenário, que corroborou com tudo que a gente já estava batendo há muito tempo, com outras coisas novas ainda, que vinha acontecendo, com problemas da base e tudo mais e tal. E isso acabou que facilitou mais ainda o nosso trabalho. Porque as pessoas se sentiram seguras para procurar a gente, para explicar para a gente o que estava acontecendo. Então a gente começou a receber funcionário falando de atraso, gente denunciando uma coisa errada aqui na base, outra coisa ali, e aí a gente foi em cima. Mas, assim, no começo foi muito complicado e, assim, desde 17. Nós não estamos falando depois do Fantástico que foi lá em março de 19. Porque depois de facilitou tudo, cara. Né? A partir daquele momento ficou fácil, né, entre aspas, né, que é muito difícil o trabalho jornalístico, mas se tornou um pouco mais simples buscar onde estava errado, outras pessoas que estavam envolvidas e estavam fora do Cruzeiro. Exato. De desabafar. De desabafar, exatamente. Então, assim, tava tudo muito bem blindado. E assim, eu acredito que todos vocês saibam disso, mas os clubes, os modelos associativos, os conselhos, eles são muito viciados aqui em Minas Gerais. Eles são muito viciados. Só aqui? Eu não sei, mas é porque eu não tenho conhecimento para falar. O Cruzeiro, por exemplo, o Conselho do Cruzeiro, da Associação Cruzeiro, ele não é viciado de 17, de 16, é viciado de 90. É viciado de 91, 92, quando foi começando a fazer todo o movimento do Perrela ali para trazer, e aí o conselheiro ganha um relógio que é único, que tem um número e tudo mais. Nessa época, Stefano, as pessoas falavam assim, o Cruzeiro é um exemplo de gestão porque não tem oposição. Você lembra disso? É isso. Várias vezes a gente ouviu isso. E as pessoas não entendem como uma oposição é importante. Oposição é muito importante, é justamente por isso. Então foi se criando um rebanho no conselho em que o rebanho vai onde está. E foi muito fácil manipular o conselho do Cruzeiro para chegar onde o Cruzeiro chegou. Foi muito fácil.
Foi muito fácil. Chegava lá, enfim, não sei se o Itaí ou se alguém representando ele, chegava lá e conversava lá com o tiozão que ficava na sede, tomando cerveja o dia inteiro. O que você tá querendo? Eu tô querendo que reforma a quadra de peteca aqui, que ela tá toda... Não, vota na gente que nós vamos reformar. E era muito fácil comprar esses caras, era barato. Era barato fazer isso. E foi o que aconteceu, foi enfraquecendo, ou seja, toda uma estrutura que vem lá de trás que agora estourou, porque foi muito maior. E o que aconteceu com o Cruzeiro, de fato, não aconteceu com nenhum outro clube do mundo. É muito único, assim. É uma bomba que ainda vai deixar sequelas, entendeu? E deixa sequelas no torcedor também. A cobrança que o torcedor faz hoje, por exemplo, em cima do Ronaldo, é uma sequela. O Ronaldo, ele sofre uma pressão hoje... tem que ter cobrança, tem que ter, mas é muito acima do normal, porque o torcedor tá com o pé atrás. Caramba, peraí, mas como assim? O Ronaldo comprou? Não, mas ele vai botar dinheiro, né? Porque senão vai falir. Opa, não pode falir, tem que montar o time bom. Não pode cair pra segunda divisão de novo. Eu só tenho medo do Ronaldo morrer. É sério, morro de medo do Ronaldo morrer, cara. Não, mas pra onde que vai essas ações, cara? Pelo amor de Deus. Não, mas fica com a companhia, né? O Genta veio aqui já e particularmente falou pra todos nós que desde aquela época a gente sofreu muitas ameaças, né? Sofremos. A família dele. Você também? Sofremos. A ameaça e, assim, a ameaça maior, ela é aquela que eu acho que não é nem escrita, cara. Porque quando o cara te manda uma mensagem te ameaçando, eu acho que você fica até um pouco mais tranquilo. Cheio de letrinha colada. Não. O que pegou muito foi, por exemplo, eu tinha medo de ir ao estádio. E eu não fui ao estádio durante 2018 e 2019, eu não pisei no Mineirão. Eu tinha medo de ir ao estádio. Porque eu sabia que tinha gente de torcida organizada, cooptada, que tava com esses caras. Então, assim, eu me resguardei. Eu falei, eu não vou. Prefiro assistir de casa, prefiro fazer. Então, eu não conseguia cobrir os jogos já como jornalista. Não tinha, o Cruzeiro não deixava a gente participar de coletiva de imprensa, existia toda uma questão de censura ali e tudo mais. A gente ficava sabendo de funcionários lá dentro que, por exemplo, a gente começava a fazer barulho com alguma matéria. O funcionário lá dentro ia entrar o torcedor e falava, não leva a sério esse cara não, tá fazendo tumulto, é questão política, como se eu fosse alguma coisa. Eu nunca tive nem carteira de associado do Cruzeiro para poder falar que era questão política. Então, esse tipo de medo eu tive, e teve o fatídico episódio que botaram meu número na OLX doando cachorro de raça. Que aí foi foda. Porque 6 horas da manhã meu telefone começou a tocar e não parou até eu conseguir remover esse anúncio da OLX, cara. Caramba. É engraçado agora. É engraçado. Não, foi engraçado pra cacete. Eu fiquei puto, mas foi engraçado pra cacete, velho. Eu entrei no anúncio lá e tipo, o cara foi um gênio, o cara que fez isso. Ele botou meu número na OLX, pegou uns cachorros de raça, uns corgi da rainha lá, e botou, estou doando porque deu ninhada, não quero e tal, me ligue. Não deixa colocar no anúncio, me ligue para fazer a entrega. O meu telefone não parou. O pessoal começava cedo, né? 6 horas da manhã, esse cachorro, cara. não. 6 horas da manhã. Meu celular começou a tocar 6 horas da manhã. Você que tá doando cachorro? Não, pá. Aí desligava e tocava. Não, já falei que não, pá. E não conseguia, cara. Não conseguia. O do Gento foi mais engraçado porque foi uma morena gostosa no Tinder, né? Foi no Tinder. O dele foi no Tinder. Então ele começou a receber umas fotos de uns falos lá e tal, umas coisas no WhatsApp foto dele. De piroca. Recebeu umas rolas lá. Eu não, o meu foi só a ligação mesmo querendo um cachorro, bendito do cachorro. Mas assim, teve processo de conselheiro. Pois queria falar sobre isso. Como é que foi esse? Teve processo de conselheiro, por exemplo. Eles pegaram, quando vazou a lista de conselheiros que apoiavam o retorno do Itair. O Itair tinha sido afastado do Cruzeiro, e aí saiu uma lista de conselheiros falando, não, o Itair e tal. E não foi a gente que deu essa lista, foi o Super Esportes que deu essa lista. A gente só replicou com os créditos. Olha, o Super Esportes soltou uma matéria de um conselho, fez uma carta pedindo o Itair de volta e tudo mais. E a gente replicou isso com os nomes e nós fomos processados por vários conselheiros que tinham. Esse portal está usando o nosso nome, falando isso e aquilo. Mas estava lá no documento. Cara, estava no documento, só que, tipo assim, isso a gente chama de assédio judicial. Os caras sabem que isso... Não vai eles dar vão em perder, nada. que não vai dar em nada. Mas eles fazem isso pra gente ter medo e recuar. Não, incomoda, né, velho? Incomoda, a gente tem que procurar advogado. Judicial, você tem que constituir sua defesa. Isso é um saco. Isso é um saco. Você tem que procurar advogado. Você paga o dinheiro. advogado, custa dinheiro, custa tempo. Você fica receoso. Por mais que você saiba que não vai dar em nada, você fala, pô, e aí? Você pega um juiz que acha que... Você fica tenso, cara. Fica sua mãe, seu pai preocupado, sua mulher preocupada. Nossa, tá doido. A Angélica sofreu demais, velho, cara. É uma bosta. Tudo é ruim, cara. A Angélica sofreu demais.